pessoal, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do nosso primeiro módulo. Eita, aguenta coração. Acredito que vocês devam estar com muitas expectativas em como é que a gente vai estudar inglês e como é que a gente vai aprender inglês de forma lexical no nosso método do funil da aprendizagem. Então seja muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga. Essa é a hora, esse é o momento. Fica aqui comigo, já entra no seu modo aula. Então sai das redes sociais, fica atento, fica presente, porque a gente vai começar a nossa aula de hoje com o Mind Map. Se você já passou, e eu espero que já tenha passado, pelo módulo 0, você já sabe o que é o Mind Map. O Mind Map é uma técnica de retenção e memorização do seu vocabulário. Então, dá uma olhada nessa tela. Para você, meu amigo, minha amiga, que já fez o seu teste neurolinguístico, já sabe como você aprende. Se você for visual, isso aqui é uma mão na roda. Então, vou te dizendo o seguinte, aqui embaixo eu vou deixar em anexo já para você fazer o download desse material, certo? Para que você possa estudar no pós-aula. Lembrando que nesta aula aqui você pode voltar quantas vezes você quiser para assistir e volte mesmo e tire todas as suas dúvidas, beleza? Então, sem conversa, vamos meter a mão na massa. O nosso primeiro módulo ele vai falar sobre Family and Friends. Family and Friends. Primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que eu não estou dizendo Family and Friends, right? Eu estou suavizando Family and Friends. Very good. Então, quando eu falo de família e amigos, eu estou falando do meu seio familiar, do meu círculo de amizades. Quais são as primeiras coisas que batem na nossa mente? Vou falar sobre mim, vou falar sobre a minha família, eu vou falar sobre descrição dos meus amigos, falando sobre a minha relação de amizade e, se a gente está começando a estudar uma língua, é bem importante que a gente conheça as polite words, ou seja, palavras educadas e as greetings, que são a forma de você cumprimentar alguém. Como é que eu cumprimento alguém? Como é que eu digo, oi, tudo bem, como vai, como é que vai você? Então, eu vou te mostrar como é que você faz isso. Então, vamos descer aqui para o nosso Mind Map. Eu vou dar uma aumentada nele aqui para que você possa ver mais de perto. Então, olha lá. Como polite words, fique calmo, fique tranquilo, que tudo aquilo que você acha que faltou na nossa aula tá lá na word list, tá? A gente não deixou passar nada. Mas aí, o greetings, quando eu conheço alguém. Palavras educadas poderiam ser, por exemplo, good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite na chegada. Então, são também conhecidas como polite words. E os greetings, que seriam, por exemplo, os seus cumprimentos. Oi, como vai você? Então, hello, hi. Todas essas formas são conhecidas como greetings. E o nosso goodbye, bye bye, goodbye, seria o que a gente chama de farewells, que são as despedidas, ok? Beleza. Aqui eu quero te mostrar algumas formas em que você pode perguntar a uma pessoa como é que ela está, se está tudo bem, se não está. Então, eu trouxe duas formas principais. Então, a primeira pergunta seria How are you? Que é a pergunta mais básica, né? É a pergunta que a gente mais utiliza. How are you? How are you? Deixa eu só ativar minha canetinha aqui. Então, eu utilizo how, e é este o som que eu faço. How are? Veja, ó, que eu praticamente não pronuncio esse E aqui. Eu faço um are de porta, porteira, porcaria. É aquele R puxado de interior. Então, how are you? E já junto o som para o som do you. How are you? Lá no nosso word list, a gente tem outras formas de você dizer isso. Então, você pode dizer how's it going? How's it going? Você pode dizer, por exemplo, how are you doing? How are you doing? Outras formas também de perguntar como é que a pessoa está. Então, como resposta, eu trouxe duas possibilidades. A gente conhece muito aquela resposta que diz I am fine, ok? Que são as mais antigas, mas a ideia aqui é a gente sair um pouco do óbvio. Então, além de I am fine, o que eu posso dizer, Teacher Lori, para ficar mais natural? Você pode dizer good. Hey, how are you? Good. Good, ok? Com esse sonzinho aqui, ó, forçado nos dois Os. Não God. God é Deus. Good.
E aí você pode dizer great, I'm great, I'm great, ok? Então você pode dizer I'm great ou só simplesmente great. I am great seria eu estou ótimo. I am great, eu estou ótimo. Outra possibilidade seria você dizer assim, ó, not bad, não tô mal não. Thanks for asking. E esse som aqui não é asking, tá? É asking, termina aqui no N. Thanks for asking. É você dizendo a alguém, pô, obrigado por perguntar, valeu por perguntar, ok? Very good. Se você quiser saber de mais uma pessoa, então, perguntei diretamente de você, mas quero saber sobre o seu ente, sobre um parente, sobre seu marido, qualquer pessoa, eu tô dando um exemplo aqui em cima quando a gente diz how's your mom? In this case, como vai sua mãe? How's your mom? Como vai sua mãe? How's your mom? Se no lugar de mãe eu quisesse perguntar como vai sua esposa, a gente ia simplesmente acrescentar o esposa aqui. Então eu diria how's your wife? How's your wife? Se eu quisesse saber dos seus filhos, eu simplesmente tiraria aqui um filho só, do sexo masculino, son, e eu diria how's your son? Hello, hi, how are you? How's your son? Ok? Então, nesse caso, how's your mom? She's great. She's great. She's great. Thanks. She's great. Thanks. Ela tá ótima. Obrigada. Ok? Nesse caso, caberia também você dizer ela tá ótima, obrigada por perguntar. Então, she's great. Thanks for asking. E aí, se alguém te perguntou, how are you? Você quer perguntar de volta como aquela pessoa tá? Você pode utilizar o I am fine ou good, and you, e você, and you. Então você tá percebendo que eu não tô falando and you. Eu tô dizendo and you, bem suavizado. Então, de uma vez por todas, o que são as polite words? Que você vai conhecer muito mais lá na nossa word list. As polite words são as palavras educadas. Então, se eu digo que alguém é educado em inglês, eu posso dizer he's very polite. He's very polite. Ele é muito educado. Ok? E os greetings são os cumprimentos. Bom, Teacher Lori, e se eu for muito íntimo, tiver um grau de intimidade muito grande com a pessoa, eu utilizo também esse how are you? Sim, mas ele é um pouco mais formal. Se você tiver muita intimidade e se você for uma pessoa que tem uma linguagem muito coloquial, você pode utilizar, por exemplo, o what's. Hello, what's up? What's up? What's up? What's up? Certo? Com essa pronúncia bem fechadinha. Não é o WhatsApp, o nosso app, WhatsApp, não é ele, não é o nosso zap, tá? Então aqui é como se você dissesse, e aí, meu irmão, qual a boa? Tá fazendo o quê? Então tendo um grau de intimidade com a pessoa. Então, fazendo um resumo aqui, essa é uma das formas que você pode responder quando alguém pergunta como você está, ok? Além disso, nós temos de polite words, nós temos o sorry, que seria você dizendo desculpa. Ou pode ser um pouco mais formal, você dizendo I am sorry, ok? I am sorry. Outra polite word muito usada é a gente dizer excuse me, excuse me, excuse me. Ok? Que é você pedindo licença. Só que este excuse me pode ser também você utilizando para chamar a atenção de alguém. Então, chegou numa loja, o atendente tá lá, ó. E você tá querendo ser atendido, então você diz good morning, excuse me. Então, tipo, hello, acorda. Vem prestar atenção aqui no trabalho. Ok? Então, esse excuse me. O sorry, ele pode ser utilizado com essa ideia de pergunta, ó. Sorry? Então, nesse contexto, é você pedindo para a pessoa responder alguma coisa que ela te disse. Então, você falou alguma coisa, falou muito rápido, eu pergunto, sorry? Fiz uma entonação de pergunta e você já entende que trata-se de uma dúvida e vai simplesmente responder, ok? Até aí tudo certinho? Beleza. Já falamos sobre polite words e greetings. Agora, a gente vai falar sobre você, ok?
Então, vamos subir aqui para eu te mostrar como é que você vai falar sobre você em inglês. Ok. Me. Como é que eu falo sobre mim? Beleza. Primeira coisa que eu tenho aqui são algumas perguntas que podem te fazer. Quando falam da gente, normalmente surge o nosso nome, a nossa idade, onde a gente vive. E quais perguntas serão feitas nesse contexto? Quando alguém quiser saber o seu nome, ele vai dizer, what's your name? What's your name? Então não name me, what's your name? What's your name? Ó, seguro, what's your name? Beleza. E como é que eu respondo, Teacher Lori, a essa pergunta do nome? Você pode responder dessa seguinte maneira, ó. Então eu digo, my name is Lorena. My name is Lorena. Ou eu posso dizer o seguinte, my name is Lorena, but you can call me Lori. Quando eu digo you can call me Lori, eu estou dizendo a você, o meu nome é, e aqui eu coloquei o meu nome, no meu caso, Lorena. But you can call me significa mas, ao but aqui, que é esse mas, você pode me chamar, e diz o apelido, que em inglês é nickname. Nickname. Então, repete comigo. My name is... Diz o seu nome. But you can call me... Diz o seu apelido. Então, no meu caso, my name is Lorena, but you can call me Lori. Ok? Very good. Outra coisa que pode surgir quando a gente está falando do nosso nome é a gente falar sobre o primeiro nome, o último nome e o nome completo. Para falar primeiro nome em inglês, você vai dizer my first name. No meu caso, my first name is Lorena. What about yours? E o seu nome? My first name is... E diz o seu nome, ok? Se eu quiser dizer o último nome, eu vou dizer my last. My last name is Carvalho. And you? My last name is... E diz o seu nome. Mas se eu quiser dizer o meu nome completo, tá sentado? O nome é grande. Eu digo, my full name is Lorena Maiana Teles Carvalho. Então eu digo o nome todo. My first, primeiro. My last, último. My full name, o nome completo. Até aí tudo bem? Então, para nome, ok, já consigo falar do meu nome e já consigo falar de apelido. Aí a próxima pergunta que pode surgir é a seguinte. Fulana, você tem quantos anos? Quantos anos você tem? E para perguntar isso em inglês, eu vou utilizar isso aqui, ó. How old are you? How old are you? How old are you? Vê que se eu falar bem devagarzinho, você consegue até ver que tem um ezinho, né? How old are you? Mas se for bem rapidinho, how old are you? How old are you? How old are you? A gente escuta mais o are. Então, uma coisa que vocês vão precisar treinar, a gente vai ver isso na aula de pronúncia, é esse R, tá? Are. Puxa. Na aula de pronúncia a gente vai ver tecnicamente como é que você faz isso. Então, how old are you? É você perguntando a alguém, quantos anos você tem, fulano? E a gente não responde em inglês dizendo, eu tenho não sei quantos anos. Em inglês você responde, eu sou não sei quantos anos mais velho. Isso porque é exatamente assim que ele pergunta. Old, em inglês, quer dizer velho. Então, ele diz o quão velho você é, ok? E a sua pergunta, eu sou tantos anos velho. Então, a gente não usa de jeito nenhum assim, ó. I have não sei quantos anos. A gente diz... I am, no meu caso, I am 34 years old. I am 34 years old. Ok? Teacher Lori, mas eu não me lembro dos números. Fica tranquilo que você vai ter toda essa informação. Beleza? Então, I am 34. I am 21. I am 55. 55. Ok? Beleza. Outra forma é, obviamente, a gente fala muito em português, né? Eu vou fazer 30 anos
mês que vem. Como é que ficaria isso em inglês? Ficaria assim: I will turn. Esse will é um código que vai me dar a ideia de futuro. A gente vai ver lá na frente. I will turn 30 next month. I will turn 30 next month. Então, esse next seria o nosso próximo. Até aí tá tudo certinho, certo? Eu já sei falar do meu nome e a minha idade. O que mais, Teacher Lori, que pode surgir nesse contexto de falar sobre mim? Alguém pode, por exemplo, te perguntar a respeito de onde você vive, de onde você mora. E a pergunta seria: Where are you from? Where are you from? Então, essa pergunta de onde você vem, de onde você é. Where are you from? A sua resposta: I'm from Brazil. I'm from Australia. I'm from Canada. I'm from the United States of America. Então, eu venho de tal lugar. Mas eu também posso dizer I'm from Itaberaba. I'm from Itapetininga. Sem problemas, ok? E aí, e se eu morar, e se eu for de um país ou de um lugar e estiver morando em outro, como é que eu digo isso? Eu digo I'm. Então, você já percebeu, ó, que esse I am, ele pode ter uma forma que a gente chama de contracto, ou seja, uma forma abreviada. E os nativos usam muito, ao invés de dizer I am, I'm. Ok? Então, aqui eu tenho esse exemplo, ó. I'm originally from Australia, but I live in Brazil nowadays. Nowadays, nos dias de hoje, atualmente. Ok? I'm from Itapetininga, but I live in Salvador nowadays. Or, but I live in Salvador. Eu sou de, originalmente, ó, originally. Então, originalmente eu sou de um lugar, mas hoje eu vivo em outro. I'm from, originally, ok? Outra pergunta, vamos pensando. Me perguntam sobre minha idade, meu nome, onde é que eu moro, mas as pessoas podem sim me perguntar se eu sou casado. E aí, ela vai me perguntar assim, ó. Are you married? Are you married? Ó, o D é bem suavizado no final, tá? Are you married? Are you married? Are you single? Are you single? Married. Look at this. I am married. Eu sou casada. Single. Single, ok? Então, are you married? Yes, I am married. I am married. Or I'm married. I'm married. I'm single. I'm single. Se você for divorciado, I'm divorced. I'm divorced. Ok? Tô divorciada. Você pode dizer, oh, I'm free as a bird. Eu tô livre feito um pássaro, ok? Beleza, uma outra possibilidade é você já diz logo que você é casado e há quanto tempo, então eu coloquei um exemplo aqui. Se você quer dizer em inglês que você é casado há não sei quanto tempo, você vai usar essa estrutura, vai trocar o ano e o resto continua. Então, digamos que você seja casado há 5 anos. I've been married for 5 years. I've been married for 5 years. I've been married. I've been married for 5 years. Nesse exemplo aqui eu botei 10. I've been married for 10 years. Eu sou casado há 10 anos. Ok? Então aqui no meu exemplo, eu já fechei as perguntas que fariam para você ou para mim. Ok? Beleza, então falamos sobre estado civil, falamos como responder sobre o seu nome e depois as pessoas podem, obviamente, querer saber um pouco sobre a sua família. E aí nós vamos para my family. Family. My family. Ok? Bom, quando as pessoas perguntam sobre família, qual é a pergunta que sempre surge? Você tem irmãos? Você tem irmãos? Irmãos em inglês, independente do sexo, ó, siblings.
irmãos. Então, ele não quer saber se é menina ou menino. Ele tá perguntando, você tem irmãos? Do you have siblings? Do you have siblings? Quando você quiser dizer em inglês, você tem, a pergunta é, do you have? Do you have? Veja que eu não estou dizendo do you have. Eu estou dizendo do you have? Do you have? Você tem. Então, esse do you have significa você tem perguntando. Isso significa dizer que se eu tirar siblings e colocar carro, car, eu estou perguntando à pessoa se ele tem carro. Do you have a car? Se eu botar casa, house, do you have a house? Ok? Então, do you have? Você tem irmãs? Irmãs. Do you have sisters? Do you have brothers? Então, brother é o irmão. Sister é a irmã. Então, eu coloquei aqui exemplos. O rapaz respondeu. Do you have siblings? A resposta foi, I have 2 brothers and 1 sister. 2 irmãos e uma irmã. I have 2 brothers and 1 sister. Ou, se você é filho único e quer dizer que você é filho único, uma das formas é você dizer I am the only child. I am the only child. Child. I am the only child. Eu sou filho único. Ok? Recapitulando, brother, irmão, sister, irmã. E a família, ela é dividida em nuclear and, aqui embaixo, extended family. Vamos olhar a nuclear family primeiro. Nuclear family é a família formada pelo casal e pelo filho. Então, aqui eu tenho kids or children, ok? Ambos estão no plural. Se eu quiser saber o singular de kids é kid e o singular de children é child. Isso mesmo, esse aqui que você viu aqui em cima. Beleza? Então, kids, children, para falar filhos. E o marido e a esposa? Marido é husband. Husband. A esposa é wife. Wife. Ok? My husband or my wife. Se eu digo meu nome é Lorena dessa forma, my name is Lorena. Como é que eu diria meu marido é fulano? Se você aí tá pensando, pensa cá comigo, ó. My, meu. Marido, husband. Is, é Pedro. My husband is Pedro. My wife is Carla. Minha esposa é Carla, ok? Very good. Então, vamos dar um pulinho pra gente dar uma analisada na extended family, ok? Então, eu tenho aqui a família estendida, que é a parentada, os parentes. Então, vamos dar uma olhadinha neles. Opa, ok. Deixa eu subir só um pouquinho. Beleza. A família estendida, a parentada, a gente fala da seguinte maneira. Então, eu posso dizer assim. My relatives. Relatives são parentes, ok? Seus relatives são seus parentes. Então, parents, relatives. Ok? Very good. Então, o seu uncle é o seu tio. A sua aunt é a sua tia. E os seus primos, eu botei no plural aqui, tá? Cousins. Só um cousin, ok? E aqui tá, independente do sexo, se é masculino ou feminino, cousins. Very good. O que mais que eu tenho de extended family? Eu tenho avós. Então, para você falar avô ou avó em inglês, você diz grandfather. Ó, eu não pronuncio o D praticamente. Grandfather, grandmother. Grandfather, grandmother. Ok?
avô, avó. Isso porque o seu pai é o father. Tá vendo ele aqui? Então você só botou o grand na frente. E a sua mãe é a mother. A sua mãe é a mother. Very good. Então, avô, grandfather. Avó, grandmother. E se eu quisesse dizer bisavô, você vai colocar na frente a palavra great. E aí você vai dizer bisavô. Great grandfather. Ok? Very good. Tem um jeito fofinho que as pessoas também chamam aí, que é dizer grandpa or grandma. Tá faltando até um azinho aqui. Grandpa or grandma. Ok? Very good. Bom, deixa eu puxar aqui uma coisa importante, que é falar sobre os seus parents. Quem são os seus parents? Os seus parents são os seus pais. Tá? Em inglês, parents são os pais. Então, o seu father mais a sua mother são os seus parents, tá? Então, parente em inglês não é parents, é relatives. Ok? Very good. E aí, uma pergunta que podem fazer, te conhecendo e conversando, e perguntam: você tem uma família grande? Sua família é grande ou pequena? Como é que a gente faz essa pergunta em inglês? Ó, o mesmo do you have, de você tem, ó. Aí eu vou acrescentar big or small. Então, do you have a big family? Do you have a big family? Ó a entonação. Do you have a big family? Do you have a small family? Do you have a small family? Você tem uma família grande? Você tem uma família pequena? Possibilidade de resposta: yes, I have a big family. I have a big family. Ou no, we are in 3 only. Nós só somos em 3. Só isso a família. Então aqui seria uma possibilidade de resposta para small. Teacher Lori, e se eu quiser dizer assim, a família por parte do meu pai? Então você pode dizer: yes, my family's father is big. Sim, a família do meu pai é grande, ok? Tudo isso a gente tem lá na word list também, mas é uma das formas de você dizer. Very good. Bom, fechamos família e vamos para amigos. O que dizer de amigos? Vamos aprender a descrever, fazer a descrição dos nossos amigos, tanto em relação à descrição física, quanto em relação à personalidade, ok? Então, describing my friends, descrevendo os meus amigos. Então, eu tenho personality, 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 e eu tenho physical appearance, physical appearance, ok? Então, personalidade e aparência física, aparência física, physical appearance, personalidade, personality, ok? Uma das possibilidades de perguntas que a gente pode ouvir aqui é alguém te dizer assim: do you have a best friend? Do you have... Olá, você tem de novo. Aí ele pergunta: você tem um melhor amigo? Do you have a best friend? Você tem um melhor amigo? Do you have a best friend? Possibilidade: yes, no. Ok? Very good. Então, do you have, você tem. Do you have a best friend? Se a gente for descrever o nosso amigo em relação à personalidade, uma pergunta que a gente pode ouvir, se alguém quiser saber sobre a personalidade da pessoa, é dizer assim, ó: what's Paul like? What's Paul like? Ficou faltando aqui, ó, o what's, ok? Não é esse puro, não. É what's Paul like. Vou consertar pra você lá no que eu vou deixar aqui no seu, pra você fazer o download, tá bom? What's Paul like? Então, essa pergunta significa: como é Paul? Como é a personalidade de Paul? Como é ele? Como é Ana? What's Anna like? What's Anna like? Como é que é a Ana? Como é a personalidade dela? Ok? Então, nesse caso, a gente usou Paul. Então, she is friendly and kind. She
nesse caso, sorry, he. He is friendly and kind. Então, ele é amigável e doce. Ele é muito amigável e doce. Ou então, não. He has a strong personality. He has a strong personality. Então, ele tem uma personalidade muito forte. Então, para dizer ele tem, he has. Para dizer eu tenho, I have. Se eu fosse dizer eu tenho uma personalidade muito forte, eu diria I have a strong personality. Mas se eu estou dizendo ele, he has a strong personality. Great? Ok, então para fazer a pergunta, quero saber sobre a personalidade de alguém. What's fulano like? Mas não, Teacher Laura, agora eu quero saber sobre a aparência física. É alto, é baixo, gordinho? Qual pergunta eu faço? Você faz essa que tá aqui embaixo, ó. What's Paul looks like? What's Paul look like? Como é que ele parece? Como é que ele se parece? What's Paul look like? Então, você pode dizer he has curly hair. Ele tem curly, ó. Curly, cacheado. Black, preto. He has curly black hair. Ele tem o cabelo cacheado e preto. E você pode também dizer ele é. Então, he is tall. Ele é alto. Ou he is short. Ok? Todas esses pontos que nós aprendemos aqui, esses pontos de vocabulário, estão estendidos no nosso word list, que é uma das atividades que você ainda faz essa semana. Uma coisa que é muito importante é que você faça o seguinte: faça o download desse material, assista essa aula, anote as coisas que não estão no download, por exemplo, como aqui, ó. Do you have a best friend? Comece a perceber as estruturas. Então, eu te dei uma estrutura aqui hoje, ó, que significa você tem. Utilize essa estrutura no seu dia a dia. Comece a trabalhar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Utilize o seu mind map para te ajudar a aprender inglês. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Volte quantas vezes for necessário e eu vejo você na próxima aula. Bye, bye!